Sou Carlos Eduardo Neves Tenório, tenho 45 anos, sou conhecido como Eduardo. Vou estar falando um pouquinho da minha trajetória. Fui uma criança normal, brinquei bastante, baguncei bastante, numa época que a gente podia brincar, correr na rua, subir em árvore. E aos 13 anos eu comecei, sempre tomava sol, enchei de bolhas na região, principalmente peitoral, nos braços, nas costas. Passei em vários dermatologistas, diziam que era alergia do sol. Na época, para resolver o problema, comprei uma camisa de surfista, então no mar o povo achava um pouco meio estranho eu não estar com a prancha, mas não achava tanto. E nas piscinas parecia um ET de camisa de surf na piscina. Mas foi o jeito que eu encontrei na época para resolver esse problema de não poder tomar sol. Os anos foram passando, começaram a vir as dores articulares, passei por alguns médicos, diziam que era falta de atividade física, passei por especialistas, mas nenhum encontrou nada. Os anos novamente se passaram, me formei, comecei a exercer minha vida profissional, tive uma trajetória profissional boa, até que em 2001, já bem no auge da carreira, já estava mais estabelecido, começou a aparecer outros sintomas que eu não tinha. E aí esses sintomas me levaram à internação, passei por 3 hospitais, fiquei internado 3 vezes no mesmo ano, chegaram o diagnóstico de vasculite e também de gastrite, e sem fechar o diagnóstico de lúpus. E novamente tomei corticoide, fiquei bem, voltei a trabalhar, só que de tempo em tempo sempre estava nesse sofrimento. Hora você passar em vários médicos e não ter um diagnóstico, cada hora ter um nome diferente. As pessoas que estão ao seu redor acham muito estranho, principalmente o médico toda hora suspeitar de IST, infecções sexualmente transmissíveis, e isso tudo foi contribuindo para uma fase bem difícil. Até que em 2004, no total auge da minha carreira, eu estava se realizando muito bem financeiramente, profissionalmente, fazendo o que eu gostava, já estava fazendo minha segunda faculdade, começou sintomas de pressão alta, tinha mal-estar direto, muito cansaço, fadiga, e comecei um processo de investigação por um reumato. O primeiro me passou uma fórmula com remédios fortes, eu saí de lá contrariado, porque eu não concordava com aquilo, como sem um diagnóstico, porque o médico virou para mim e falou, pode ser de um simples reumatismo ou um câncer. E isso me doeu muito, sem saber o que ter, eu ter que tomar remédios muito fortes. Então eu saí dali decidido a procurar um outro médico. E aí encontrei um outro reumatologista, começou uma investigação, ele falou para mim, olha, não vou te passar nenhuma medicação enquanto não chegar num diagnóstico. Só que quando começava a fazer exames, uma parte dava positiva, outra parte dava negativa, e nunca conseguia fechar para doença nenhuma. Ora, suspeita de doença mista, lúpus, artrite reumatoide, entre outras doenças. E aí eu não conseguia nunca ter o diagnóstico. Isso passou 6 meses, foi quando ele percebeu que alguma coisa estava muito errado nos meus rins e encaminhou para o nefrologista. Aí cheguei no nefrologista, o nefrologista achou muito estranho, porque eu tinha pressão baixa, comecei a ter pressão alta, tinha alguns desmaios às vezes, e pico muito alto, que medicação, por mais que trocava medicação para hipertensão, não mudava esse quadro da pressão alta. Aí ele pediu uma biópsia renal. Na primeira tentativa eu não pude fazer, porque
A pressão estava muito alta e aí eu não consegui poder fazer. Se marcou uma outra vez, aí a pressão já estava mais controlada, eu fiz a biópsia e aí o resultado foi nefrite lúpica de 2 tipos e de classes 3 e 5. E ali, ao mesmo tempo que veio aquele medo, aquela insegurança, veio um alívio também, porque eu passei a ter nome à doença que eu tinha. Nessa trajetória toda, entre sofrer vários anos até ter um diagnóstico, isso foi muito ruim, porque me afetou muitas vezes em relações afetivas, namoradas que achavam estranho, o médico está desconfiando de doenças sexualmente transmissíveis. Então, se o médico está desconfiando, na cabeça de algumas, eu estava saindo com outras pessoas, e isso tudo não foi fatos bons. Empregos também, alguns acabou sendo afetado por conta disso. E um detalhe muito importante, eu estava em São Paulo, né, porque eu sou de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo e da América Latina, passando ora pelo SUS, ora por boas operadoras de saúde, como em 2001, que eu estava internado num excelente hospital particular aqui da cidade de São Paulo, e mesmo assim não fechou o diagnóstico. Então essa trajetória te traz angústias, porque você vai vendo cada vez mais, investigando, às vezes fazendo exames que vão ser analisados até fora do Brasil, e não chega um diagnóstico. Quando chegou o diagnóstico, ele foi um alívio, porque passei a ter um nome, mas na época a desinformação era total. Você falava de lúpus, todo mundo olhava para você já quase se despedindo, como se você fosse já falecer no dia seguinte. E quando você ia para a internet, era só o que você via. A sobrevida, que era pouco, de 3 a 5 anos, e ele chegou na minha vida como um tsunami, levando tudo que eu tinha.